Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, e ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Falsas espiritualidades é o tema que eu pretendo abordar agora. Mas, para entrar nesse assunto delicado, importa fazer primeiro uma distinção. Falsa se opõe à verdadeira, ou verdadeiras. Mas antes de fazermos essa distinção, é importante definir, ou pelo menos conceituar, o que é espiritualidade. Espiritualidade tem relação com, como o próprio nome diz, espírito. Mas é o espírito nosso ou é outro espírito? São muitas as noções, as definições de espiritualidade. Mas eu tenho uma que na verdade não é minha e que me foi dada pelo meu professor de Teologia da Graça no seminário. E a definição é essa: espiritualidade é uma forma particular de seguir Cristo e o seu Evangelho. Simples demais. Segue-me, disse Jesus a vários dos apóstolos. Eu te seguirei aonde quer que vais. Disse, porém, alguém que Jesus não aceitou no seu grupo dos apóstolos. Seguir Cristo nos passos do Espírito, movidos pelo Espírito. Aqui está o seguimento de Cristo, aqui está aquilo em que consiste a espiritualidade. Há muitas formas de se seguir Cristo, inclusive aquela do diabo. Vocês sabem que o diabo tem uma, aspas, espiritualidade, uma forma de seguir Cristo. Ele seguia nosso Senhor para tentá-lo. As 3 tentações no deserto são uma prova disso. O espírito de porco, de um lado, e Jesus movido pelo Espírito que foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo demônio. Já nos evangelhos nós temos, se a definição for aceita, espiritualidade é uma forma de seguir Cristo. O diabo também está incluído aí, só que a forma dele é falsa, é fingida. É, na verdade, uma forma contrária àquela dos outros que foram chamados a seguir Jesus. Mas existe apenas uma forma de seguir Cristo ou várias? Dependendo da resposta, a gente vai responder a outra questão. Existe uma única espiritualidade cristã ou existem várias espiritualidades cristãs? Existem várias espiritualidades cristãs. No parágrafo 2684 do Catecismo da Igreja Católica, isso é muito significativo, a Igreja não fala de uma única espiritualidade, fala de espiritualidades. Cito esse parágrafo, que para nós é paradigmático. Aspas. Na comunhão dos santos, desenvolveram-se ao longo da história das igrejas diversas
espiritualidades. O carisma pessoal de uma testemunha do amor de Deus aos homens pode ser transmitido como o espírito de Elias a Eliseu, o espírito de João Batista, para que alguns discípulos tenham parte nesse espírito. Há uma espiritualidade, igualmente, na confluência de outras correntes litúrgicas, teológicas, atestando a inculturação da fé no meio humano de sua história. As espiritualidades cristãs participam da tradição viva da oração e são guias indispensáveis para os fiéis, refletindo em sua rica diversidade a pura e única luz do Espírito Santo. Fecha aspas. Ou seja, o Espírito Santo de Deus confere moções, inspirações, luzes para uma determinada pessoa chamada a seguir Cristo. E ela, que tem a sua própria, única, específica e irrefetível, inconfundível identidade, concebe, abraça, vive, prega e transmite para os outros com suas palavras e o seu testemunho a como seguir Cristo. Isso quer dizer que se pode falar de N espiritualidades e nunca se pode dizer na história da igreja que o Espírito que sopra onde quer e como quer, segundo disse Jesus a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho segundo João, existem e ainda existirão abundantes, incontáveis espiritualidades. Tantas pessoas, tantas espiritualidades, a não ser que essa pessoa se identifique com a espiritualidade daquela outra. Dou um exemplo: espiritualidade inaciana. A espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, fundador da Sociedade de Jesus, os jesuítas, que viveu o seguimento de Cristo e não só praticou, mas deixou por escrito uma forma particular de viver o relacionamento com o Senhor. Os exercícios espirituais de Santo Inácio, por exemplo, são uma manifestação, uma prova da espiritualidade inaciana. Francisco de Assis, espiritualidade franciscana. Francisco de Assis vai buscar na vida de Jesus um aspecto no qual ele quis priorizar, viver, imitar. Dentre as várias virtudes de Jesus, qual é, na opinião de vocês, a que mais se destaca na vida de Francisco de Assis, o meu esmulambado, pobre, quase miserável, porque viveu a radicalidade dessa virtude, a pobreza, o pobrezinho de Assis. São Domingos de Gusmão, os dominicanos, a pregação, a ordem dos pregadores. Destaca-se na vida de São Domingos de Gusmão a pregação. Não somente isso, mas se destaca na ordem dominicana a pregação. Mas também entre leigos, espiritualidade focolarina, Chiara Lubick. Espiritualidade daquela fundadora daquela congregação. Ela viveu o seguimento de Cristo daquela forma. E várias outras pessoas, encantadas por assim dizer, fascinadas por assim dizer, com essa espiritualidade,
adentraram naquela ordem, naquela congregação. Espiritualidade beneditina, São Bento. Pode-se falar de espiritualidade de Jonas Abib? É claro que sim. E a prova está na comunidade Canção Nova. Uma forma que Deus concedeu para o Monsenhor Jonas viver o seguimento de Cristo. E ele primeiro viveu, arregimentou para si seguidores. Depois colocou isso por escrito, regulou, submeteu à igreja. E a igreja aprovou essa espiritualidade. Esse é um momento importante na história da espiritualidade de uma determinada pessoa. Então, eu poderia passar o dia inteiro falando das espiritualidades. Olhemos para os fundadores, mas olhemos também para os não fundadores. A espiritualidade da sua esposa, do seu esposo, cristãos católicos que têm uma forma, ou receberam de Deus e assumiram, aceitaram essa forma particular de viver o seguimento de Cristo no trabalho, na sociedade, na família, nas coisas simples e nas coisas grandes da vida. Pois bem, é correto, portanto, preciso, portanto, que se fale sempre de espiritualidades. Algumas são reconhecidas pela igreja. É quando, por exemplo, uma comunidade de vida, cujo fundador é fulano, ele recebeu de Deus essa graça de conceber a vivência do Evangelho dessa forma. Normalmente se fala do carisma do fundador, do carisma da congregação, do carisma da ordem, do carisma da comunidade de vida. O primeiro passo é simplesmente viver espontaneamente, sem a preocupação legal, canônica, de estatutos, de princípios da regra, qualquer que seja o nome. Depois, ciosos de que a igreja reconheça esse carisma em nível particular, diocese, em nível de estrutura um pouco maior, conferência episcopal, ou em nível universal, a Santa Sé, submete-se para que tenha-se a aprovação, o reconhecimento oficial daquele carisma por parte das competentes autoridades eclesiásticas. Esta congregação, esta comunidade é de direito diocesano, reconhecida pelo bispo da diocese. Esta comunidade, que durante um certo tempo foi de direito diocesano, cresceu, se agigantou, está presente já em vários países, e ela submete a igreja para que a igreja reconheça esse carisma em nível universal, reconhecimento pontifício, reconhecimento da Santa Sé. Seja em nível institucional, essa congregação, essa comunidade de vida, esta realidade carismática no sentido genuíno, no sentido evangélico, no sentido da teologia do apóstolo Paulo, na 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, é uma possibilidade de o Espírito Santo, que sopra onde quer, manifestar a riqueza dos seus dons, a abundância dos seus talentos, tocando aquele coração, levando também a ter, eu vou colocar entre aspas, seguidores. Bem, agora vamos estabelecer os critérios para nós reconhecermos em qualquer lugar do mundo a verdadeira ou as verdadeiras espiritualidades e as falsas. Aqui eu não vou entrar no âmbito da espiritualidade hindu, da espiritualidade shintoísta, da espiritualidade das grandes religiões ou crenças do Oriente,
nem também vou entrar nas espiritualidades dos cristãos não católicos. Não, essa não é a proposta dessa palestra. A proposta é estabelecer as verdadeiras espiritualidades com esses princípios, e aí se pode, por exclusão, se aquela dita espiritualidade não atender a esses requisitos da igreja, elas não são verdadeiras autenticamente, ou tem algo de falsidade, ou são completamente falsas. Amém? Primeiro critério: o caráter particular da espiritualidade e da oração cristã tem como centro, origem, meio e fim, a Santíssima Trindade, o Pai, através da mediação de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. É São Paulo quem diz na 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Portanto, se uma pessoa diz: a minha espiritualidade é centrada em Deus, bonito, mas incompleto, viu? Incompleto, porque os judeus também acreditam em Deus, e existe uma espiritualidade judaica. Os agnósticos também acreditam em Deus, mas um Deus na concepção deles impessoal, que existe, mas não pode ser conhecido. A gnose é mais ou menos isto. Portanto, para você descobrir se aquela espiritualidade, primeiro critério, é verdadeira à luz da fé católica, Trindade. Reconhece o Pai como Deus, reconhece que existe além da pessoa do Pai, em Deus, uma segunda pessoa que é o Filho, reconhece que em Deus, além da pessoa do Pai e da pessoa do Filho, uma terceira pessoa que é o Espírito Santo, espiritualidade trinitária. Está claro? Óbvio. Não, fulano reconhece a Trindade, é bem, mas ele não faz o sinal da cruz. Porque segundo ele, segundo sua denominação, a cruz é sinal de maldição. Essa espiritualidade pode até se considerar cristã, católica não é não. Por que não faz o sinal da cruz? Nós católicos romanos, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 26 a 29. Os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para aqueles que creem, quer judeus, quer pagãos, é poder, é sabedoria de Deus. Portanto, a espiritualidade daquela pessoa é trinitária, mas é uma trindade que não aceita essa realidade, que é o centro da pregação cristã. Sim, perfeito, você aceita a Trindade, mas não aceita a cruz. Então nós entramos na segunda característica da espiritualidade cristã: o valor primário e fundamental da ressurreição de Cristo. Primeira característica, Trindade. Segunda, ressurreição do Senhor. Atos, capítulo 2, versículos de 31 a 32. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós
somos testemunhas. Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Portanto, a ressurreição de Cristo, que é o fundamento da nossa fé, a síntese da pregação do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Aliás, eu citei o finalzinho do discurso dele no dia de Pentecostes. Deus o ressuscitou. Ressuscitou porque morreu. Morreu porque sofreu. Sofreu porque foi crucificado. E a crucificação do Senhor, iluminada pela ressurreição, é o centro da pregação cristã. Amados, era isso que eu queria, que eu pediria a vocês que não esquecessem jamais. Por favor, doravante, não me moleste ninguém. Fui crucificado para o mundo e crucifiquei o mundo, diz o apóstolo Paulo. Crucificação, cruz, maldição que se torna salvação. Ele se fez por nós maldito. Ele abdicou de sua glória sem deixar de ser Deus e obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e o elevou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus nosso Senhor se dobre, reverente, no céu, na terra e nos abismos, e toda língua professe, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. É o famoso hino de Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Então já temos dois critérios: Trindade e ressurreição de Cristo. Terceira característica da espiritualidade, para que ela seja identificada na hora como católica romana, a centralidade da Eucaristia. A autêntica espiritualidade deve conduzir o fiel a uma participação plena e consciente da Eucaristia, na qual o corpo de Cristo é dado como alimento, oferecido em sacrifício por nós. A estrutura do presbitério da Igreja Católica Apostólica Romana, sabiam que é diferente da estrutura do presbitério de uma denominação cristã não católica do Ocidente? Quando você entra num templo católico, primeiro você vê duas mesas. Uma que se chama altar, a outra que se chama, em algum lugar do presbitério, a mesa da palavra, isto é, o ambão. A palavra altar não existe na liturgia cristã não católica do Ocidente. Altar é o lugar do sacrifício. Para nós católicos, a missa é sacrifício de Cristo, perpetuado em todas as celebrações, em todos os altares da terra. O protestantismo não aceita isso. O protestantismo vê nisso uma blasfêmia. Segundo eles, o único sacrifício irrepetível, operado uma vez por todas, é o sacrifício do Calvário. Os católicos cometeriam, segundo Lutero, uma blasfêmia em dizer que a missa é sacrifício. Segundo eles, a missa é uma repetição, portanto, uma espécie de segundo, terceiro, quarto sacrifício. Para nós católicos, a missa não é uma mera repetição, é a perpetuação do único e eterno sacrifício de Cristo no Calvário. E Ele, ao instituir a Eucaristia, conferiu aos apóstolos poder que eles, com o passar do tempo, passaram para os presbíteros, de consagrar pão e vinho em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, perpetuando, presentificando, atualizando, mas o verbo que mais me agrada, perpetuando
o único e eterno sacrifício de Cristo no Calvário. Ou seja, a missa não é uma substituição, não é um plágio, não é uma celebração que procura representar meramente, mas tornar presente, misticamente, no altar, o único sacrifício de Cristo operado no Calvário, com o derramamento de sangue, torna-se presente, agora, no altar, de forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue. Amados, aqui está um elemento identificador das espiritualidades. Qualquer espiritualidade que creia na Trindade, professe a ressurreição de Cristo, mas não é conduzida, não é apontada, não é dirigida, não é direcionada como fim, como ápice de toda a vida da igreja. Cuidado com essa espiritualidade. Trindade sim, missa não. Epa, tem alguma coisa errada, e bem errada. Trindade sim, ressurreição de Cristo sim, mas missa não, Eucaristia não. Essa não é espiritualidade católica. Sacrosanto Concílio, um documento do Vaticano II sobre a Sagrada Liturgia, parágrafo 10. A liturgia é simultaneamente a meta para a qual se encaminha a ação da igreja e a fonte de onde promana toda a sua força. A liturgia não esgota toda a ação da igreja, atenção, mas é a meta para a qual se encaminha a ação da igreja. E temos isso nas palavras de Jesus: fazei isto em memória de mim. Portanto, perguntem àqueles que não querem vínculo com a Eucaristia, mas se julgam detentores, possuidores, vivenciadores de uma espiritualidade baseada lá no passado, de algum santo, de algum místico, etc., e não faz nenhuma referência à Eucaristia, e não vive da Eucaristia, e não adora a Eucaristia. Tem alguma coisa errada. Tudo indica sinal de falsidade como critério católico para essa suposta espiritualidade. Quarto critério para você julgar uma autêntica de uma falsa espiritualidade: a autoridade da Sagrada Escritura. Reparem a frase fantástica de outro documento do Vaticano II, na Dei Verbum, Palavra de Deus, sobre a Palavra de Deus, a Divina Revelação, parágrafo 21. A Igreja venerou sempre as Escrituras divinas como venera o próprio corpo do Senhor. Portanto, o culto que se deve dar à Eucaristia é culto de adoração. Mas a Bíblia não é corpo, sangue, alma e divindade. Ela não pode ser adorada, porque é um livro, portanto é uma criatura, é papel, materialmente falando. Portanto, no sacrário, Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Diante dele, se a pessoa pode, deve adorar o Senhor. Padres do Brasil e do mundo, cuidem para que nas capelas do Santíssimo, diante do sacrário, haja genuflexório, para Jesus ser adorado, ordinariamente de joelhos. Eu particularmente tenho reservas para a capela do Santíssimo Sacramento que não tem genuflexório. Não me agrada muito. Ou seja, no sacrário, Jesus deve ser adorado. Na Bíblia Sagrada, que em qualquer presbitério deve ocupar, quanto possível, um lugar de destaque, a Bíblia tão honrada, atenção, é o que a igreja diz, tão venerada, quanto a Eucaristia.
A estrutura do presbitério da Igreja Católica é essa: mesa da palavra, ambão, mesa da Eucaristia, altar. A Eucaristia é refeição, é ceia, é verdade. A Eucaristia foi instituída sob forma de ceia. Desejei ardentemente celebrar esta ceia convosco, disse Jesus, ao instituir a Eucaristia. Mas é mesa que é altar. Essa nomenclatura deve ser absolutamente reiterada: altar, e não apenas mesa. Ambão não é altar, ambão é mesa da palavra. Altar, mesa que é altar. Mesa, porque a Eucaristia é celebrada sob forma de refeição, mas uma refeição que é absolutamente única. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós. Onde tem sangue derramado, tem sacrifício consumado. Sangue derramado, sacrifício consumado. Sacrifício, realidade que no Antigo Testamento era feita no altar, no templo. E para mostrar a unicidade do sacrifício, em todo Israel só havia um lugar para o sacrifício: o templo de Jerusalém, onde havia o altar, onde eram oferecidos os holocaustos. Os animais eram mortos, o sacrifício, o sangue era aspergido no altar e ao redor dele. Pois bem, Eucaristia, juntamente com a Sagrada Escritura. Portanto, quarto critério: fulano crer na Trindade, segue Cristo, ou pelo menos diz que segue. Ressurreição de Cristo, crê na ressurreição do Senhor. Depois, ele crê na Eucaristia. Muito bem, mas a Bíblia não é lá muito o livro de leitura dele. Cuidado, existe espiritualidade eucarística, claro que sim, mas ela deve ser inserida na fé na Trindade, na fé na ressurreição e na autoridade da palavra de Deus escrita. Continua a igreja. Sempre a igreja as considerou, palavra de Deus escrita e Eucaristia, como, de fato, o fundamento, a regra suprema de sua fé. Regra suprema da fé católica é a palavra de Deus escrita. Ela, na verdade, é o segundo momento, no Novo Testamento, da palavra de Deus na vida da igreja. Jesus não começou o seu ministério público escrevendo nada, nem os apóstolos começaram o seu ministério escrevendo nada. Jesus começou sua vida pública pregando. Os apóstolos começaram a sua missão após Pentecostes pregando. 10 ou 15 anos depois é que eles começaram a sentir a necessidade de colocar alguma coisa por escrito, para atender a necessidades pontuais das comunidades cristãs. Roma já tem uma comunidade cristã e mandam os cristãos de lá perguntas para São Paulo. São Paulo escreve a carta aos romanos. Filipos, cidade da Grécia, hoje inclusive, os cristãos de Filipos formulam perguntas a São Paulo. São Paulo, muitos anos depois, escreve aos filipenses. Tessalônica, na Grécia, a comunidade cristã formula perguntas a São Paulo. São Paulo escreve a primeira aos Tessalonicenses, a segunda aos Tessalonicenses. Corinto, na Grécia, a comunidade daquela cidade, comunidade cristã daquela cidade escreve, pergunta a São Paulo: nós temos dúvidas a respeito do matrimônio, a respeito dos ídolos, a respeito dos alimentos. São Paulo escreve a primeira aos Coríntios, a segunda aos Coríntios. Os cristãos da região da Galácia, atual Turquia, carta aos Gálatas. São Paulo também escreve a bispos, 1 Timóteo, 2 Timóteo, mas isso muito tempo depois da palavra oral. Portanto, na ordem, palavra de Deus oral, depois palavra de Deus escrita.
Nem a palavra de Deus oral, nem a Eucaristia é regra suprema da nossa fé. Somente a palavra de Deus escrita, Dei Verbum, número 21, sempre a Igreja considerou e continua a considerar, juntamente com a sagrada tradição, como regra suprema de sua fé. Bonito? Tradição e escritura, na ordem, escritura e tradição. Somente a escritura não é sinal explícito de espiritualidade católica. A escritura na tradição da igreja, a escritura como entendida pela igreja, a escritura como interpretada pela igreja. Nos Atos dos Apóstolos nós temos uma prova dessa afirmação que eu acabei de dizer para vocês. Estamos no capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos. O diácono Filipe é enviado a um eunuco da rainha de Candace, que está se dirigindo a Gaza, a faixa de Gaza hoje. E aí o Senhor o manda. Ele está lendo um texto do profeta Isaías, o canto do servo sofredor. Vejam bem o que é que acontece. No capítulo 8, Filipe diz para ele que está lendo a Bíblia: você sabe o que está lendo? Vejam, hoje nós diríamos um católico lendo a Bíblia. A pergunta de Filipe é: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como poderia, se ninguém me orienta? Quem diz que a Bíblia somente basta, isso aqui é um soco no estômago. Como eu poderia entender se não tem quem me oriente? Esse texto é fundamental para quem ama a Bíblia, para quem venera a Bíblia. Não seja bibliólatra, seja amante da Bíblia, venere a Bíblia nesses termos. Filipe sobe na carruagem e explica a Escritura. Filipe é diácono, a autoridade da igreja, o magistério da igreja. A Bíblia não tem um manual de autointerpretação, a Bíblia não se interpreta. Martinho Lutero diz: sola scriptura, só a Escritura. Epa, só a Escritura? Resolva esse problema, meu amigo. Como eu poderia compreender se ninguém me orienta? Bíblia e igreja, Bíblia e magistério da igreja. Caso contrário, caminhamos para o protestantismo. Última característica da verdadeira espiritualidade: o âmbito privilegiado do seguimento de Cristo, a igreja. A Lumen Gentium número 3 diz, outro documento do Vaticano II: Cristo, a fim de cumprir a vontade do Pai, deu começo na terra ao reino dos céus e revelou-nos o seu mistério, realizando com a própria obediência a redenção. A igreja é o reino de Cristo, já presente em mistério, cresce visivelmente no mundo pelo poder de Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as potências do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Portanto, as 5 características bem amplas das espiritualidades católicas são estas, e eu gostaria de recordar para que vocês nunca mais as esquecessem: Trindade, ressurreição de Cristo, Eucaristia, Sagrada Escritura e Igreja. Pronto.
Agora vamos tratar, eu já fui avisado que tenho 30 minutos, que beleza, ótimo, vai ser suficiente para a gente expor o nosso modesto raciocínio. Vamos aos perigos de algumas espiritualidades, ou, se esses perigos se manifestarem, o desconfiômetro já deve ser ligado. Epa, tem alguma coisa errada, aqui está faltando alguma coisa. Isso pode ser indício de algo complicado, de algo que eu tenho que pensar duas vezes, antes de passar para frente, antes de me reunir, antes de ler esses livros, antes de participar dessas reuniões e assim por diante. Primeiro, presença insuficiente do significado salvífico da ressurreição de Cristo. Ali se fala pouco, ou se duvida, ou se contesta que Jesus ressuscitou. Isso é um perigo e um indício de uma falsa espiritualidade. Pouco sentido de pertença à igreja. Fulano pode até parecer uma pessoa piedosa, reza, etc., mas missa para ela não diz muito. Dificilmente aparece, frequenta o santo sacrifício da missa. Desconfie. Depois, a pessoa e a ação do Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem age em vós com gemidos inexprimíveis, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 28. Sem o Espírito de Deus, é São Paulo quem diz, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão no Espírito Santo. Ora, se você tira o Espírito Santo como motor, como o que move, como o que anima, como o que concede dons, carismas e ministérios, o grande perigo é que a própria pessoa se presuma autora, senhora, dona, responsável por aquilo que na verdade não é dela. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O que tens que não tenhas recebido? E se recebeste tudo, por que te vanglorias? Vamos repetir? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O que tens que não tenhas recebido? E se tudo recebestes, por que te vanglorias? Agora vamos entrar numa questão, a devoção aos santos, que é legítima no seu devido lugar, situada no contexto desses 5 pilares que já falei. A desproporção entre a estima pelo culto dos santos e a consciência da absoluta soberania de Jesus Cristo e do seu mistério. Cremos na comunhão dos santos, recorremos a eles. Capítulos 5 e 8 do Apocalipse de São João. A fumaça no turíbulo subia com as orações dos santos. No céu, eles rezam por nós. Onde está na Bíblia que os santos rezam por nós? Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 8. Onde está na Bíblia que vocês católicos dizem, rogai por nós? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Orai por nós. É São Paulo quem diz. Nossa Senhora deu esse exemplo, intercedeu junto a Jesus nas bodas de Caná. Rogai por nós. A morte não nos separa dos irmãos que estão na glória, que continuam a rezar por nós. Orações dos santos, Apocalipse 5 e 8. E aqui na terra, irmão, reze por mim, fulano, roga por mim, vocês, rogai, vós, rogai por nós. Mas os santos não devem ocupar o lugar de Deus. Coisas do tipo missa em ação de graças a Deus e a Nossa Senhora. Deixe de ser herege, rapaz. Diga uma coisa dessa não. Missa em ação de graças a Deus. A missa é ação de graças ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. A missa não é ação de graças a Nossa Senhora. Por favor. Não. Mas eu quero agradecer a Nossa Senhora, eu quero agradecer a São Sebastião, eu quero agradecer a um determinado santo por um favor que eu alcancei. Muito bem, eu explico a você.
Missa em ação de graças a Deus por uma graça alcançada dele, por intercessão de Nossa Senhora. Aí está certo. Não existe missa em ação de graças a São Miguel, não existe missa em ação de graças a nenhuma criatura. Eucaristia significa ação de graças por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Por outro lado, e ninguém faça a edição do meu vídeo como fizeram com o coitado do padre, do Frei Gilson, tiraram uma frase do contexto para incriminar o coitado. Amo os santos e como católico romano que sou, digo, é uma pena que uma pessoa que se diz cristã não crê na comunhão dos santos, não os venera. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Eles são modelos a serem imitados, eles são recursos a ser buscado. E são também companheiros na missão, cercados como estamos por uma tal nuvem de testemunhas, corramos ao certame que nos é proposto, tendo o nosso olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus. Amemos, veneremos os santos, mas não coloquemos os santos no lugar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se algum desgraçado, já está perdoado, fizer alguma edição desse vídeo, peço a vocês que nem precisam me avisar, respondam simplesmente isso: assistam ao vídeo inteiro, infelizes. E não façam uma desgraça dessa, infelizes. O raro contato direto com a Sagrada Escritura. Eu não estou dizendo nada contra os escritos dos santos, dos místicos, que devem ser lidos, que têm o seu lugar. O que é estranho é, por exemplo, se aquele grupo se reúne e lê o texto daquele santo, aquele diário, aquela obra, etc. E naquele contexto a palavra de Deus não é lida, pouco contato com a Escritura, pouca referência à Escritura, é algo preocupante. O distanciamento da vida sacramental da igreja. Há quanto tempo você não se confessa? Eu me confesso com Deus. Cuidado, confissão, nada, Eucaristia também nada, contato com os sacramentos também nada. Tem alguma coisa errada com essa espiritualidade. Depois, a tendência de separar o momento cultual dos compromissos da vida cristã. O cuidado com os pobres, o socorro aos indigentes, o arregaçar as mangas e fazer materialmente o que está ao alcance para aliviar a dor e o sofrimento das pessoas. É uma espiritualidade, digamos assim, que não se condói com o sofrimento do próximo. E a parábola do bom samaritano, nesse sentido, coloca um levita, coloca um sacerdote e depois coloca um samaritano. E é esse quem vai prestar assistência ao coitado que está quase moribundo na estrada. Depois, a utilização de sinais, gestos e fórmulas que por vezes adquirem excessiva importância até a procura do espetacular. O fazer o sinal da cruz na frente de uma igreja pode ser sinal de piedade, nesses 5 critérios. Mas quando a pessoa se persigna, achando que se não o fizer, vai se acidentar, vai morrer, vai ter alguma coisa. Essa ideia de, olha, você recebeu aqui uma cadeia de oração, se você não passar adiante, vai acontecer uma desgraça na sua... Tenha jura, rapaz! Você é católico, você tenha juízo, rapaz! Que coisa! Faça uma cadeia de oração, etc. E veja depois de tantos dias o que é que vai acontecer. Fulano fez, ganhou na loteria, ganhou na Mega Sena. A coisa não é bem assim. Eu penso que a missa de hoje
Não estarei mais aqui, Padre Gilson, mas Vossa Reverendíssima parece que é quem vai pregar. Jesus passa o dia inteiro curando, libertando as pessoas do poder das trevas, sai de madrugada para rezar, todos te procuram, Senhor, vamos para outro lugar, pregar os evangelhos nas outras aldeias, porque foi para isso que eu vim. Então, supliquemos a Deus, claro que a repetição, a insistência, a frequência, a constância nas orações, Quaresma de São Miguel, novenas, etc. Façam, pelo amor de Deus. A igreja recomenda essas autênticas formas de piedade, de espiritualidade, mas nunca associe a elas um resultado automático, um resultado imediato, como se Deus tivesse a obrigação de dar para você aquilo que você precisa. Às vezes, Ele dá antes de você começar. Deus é poderoso para dar sem que você peça. Deus é poderoso para dar, ponderando também a piedade do seu coração, a fé com que você faz aquela quaresma. Eu vou estar na sua quaresma em abril, se não me engano. Sim, vou com muito gosto. Mas a ideia de, digamos, absolutizar, dar um poder a uma realidade que bastaria, segundo alguns, ser recitada, sem uma conversão sincera, sem uma fé autêntica, precisamos tomar cuidado que a coisa não é bem assim. E depois, o último perigo, o risco em casos extremos de favorecer a entrada de seitas, levando à superstição, à magia, ao fatalismo e à angústia. Essas realidades, elas são incompatíveis com a autêntica espiritualidade cristã. Reze o seu terço, seja devoto do santo, siga aquele caminho que foi seguido por São Francisco, por Chiara Lubich, por Padre Jonas Abib, etc., sem, porém, deixar de considerar esses 5 critérios que foram abordados aqui. Concluo, e tenho 7 minutos para isso, serei absolutamente pontual, a respeito de algumas tentativas de espiritualidade das pessoas de tentar utilizar, e essa não é uma questão atual, ela é bem antiga, de assumir o contato com outras religiões, incorporando na sua espiritualidade métodos de oração. O que é que a igreja diz a respeito da yoga? O que é que a igreja diz a respeito de outros exercícios orientais, surgidos lá no Oriente, Índia e outros países? O que é que a igreja diz a respeito disso? Os métodos orientais. Há quem procure hoje tais métodos por motivos terapêuticos, está inquieto espiritualmente, sua vida anda muito agitada, e essa pessoa leu, ouviu e decidiu participar, pôr em prática, misturando, por assim dizer, elementos da fé cristã com esses exercícios. O aspecto psicológico desses métodos orientais, eu não vou entrar neles, mas é muito importante. Primeiro, eu peço a vocês que leiam um excelente documento da então Congregação para a Doutrina da Fé, Carta aos Bispos da Igreja Católica, acerca de alguns aspectos da meditação cristã, de 15 de outubro de 1989. E é baseado nesse documento que eu digo essas poucas palavras nesses 5 minutos que me restam. A questão não é tanto o exercício, o método, colocar as mãos assim, dobrar as pernas, cruzar as pernas, etc. São disposições corporais que não são encontradas na Sagrada Escritura. A meditação, enquanto tal, é um método de espiritualidade cristã. Meditar, a disposição do corpo na meditação, na palavra de Deus,
rezar de pé, com os braços levantados, com os braços unidos, sentado, ajoelhado, prostrado, isto é, com o rosto no chão, o corpo todo ou parte dele, ou ajoelhado. Essas são as formas bíblicas de gestos corporais. Todavia, enquanto tal, as outras formas, as outras posições corporais de métodos que não são cristãos, em si, eles não são algo mau, mas a questão central é a finalidade daquele exercício mental, a finalidade daquela técnica, vamos dizer, de posição corporal e também de meditação. É meditação para quem? É para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo? Ah, tudo bem. É uma meditação que supõe e professa a fé na Trindade, a fé na ressurreição de Cristo, a fé na Eucaristia, a fé na Palavra de Deus. Ah, os 5 critérios. Não, aqui é tudo muito zen, aqui é você para sair de si, para entrar em outra dimensão. E como é? Que linguagem é? Não, é para você entrar, é o karma, é o mantra. Olha, respeita essa nomenclatura das pessoas, mas essa não é a linguagem cristã, não. Então pergunte ao você que faz o exercício de yoga em si, enquanto tal, ou qualquer outro método oriental, enquanto tal, o exercício, a disposição, o método de meditação, de relaxamento, sei lá, enquanto tal, ele não é proibido. Igreja, carta aos bispos da Igreja Católica, acerca de alguns aspectos da meditação cristã. Leiam esse documento. A posição dele é precisamente esta. A finalidade da oração cristã é a criatura chegar diante do Criador, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É, portanto, a finalidade reconhecer os seus pecados, louvar, bendizer e glorificar a Deus, entregar o seu coração a Ele, professar, adorando, bendizendo e glorificando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus das Escrituras, o Deus que se encarnou, Cristo que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Diga-me, você que está fazendo qualquer exercício de meditação oriental, isso está bem claro na sua vida? Isso está explícito? A pessoa com quem você faz yoga ou qualquer outro exercício crê nessas 5 verdades? Não, mas bem, olha, meu conselho, e com isso eu termino, é um jeito bem matuto, bem quadrado, bem atrasado, técnica de meditação, joelhos diante do Santíssimo Sacramento, isso basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.